Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Veja essa questão. O calor de fusão do gelo é de 80 calorias por grama e o calor específico da água é de 1 caloria por grama graus Celsius. Se forem misturados em um recipiente termicamente isolado, 200 gramas de água a 60 graus Celsius e 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius, resultará após o equilíbrio térmico em qual dessas alternativas? Primeiramente, vejamos uma breve explicação sobre a teoria do calor. O que é o calor? O calor é um tipo de energia que se propaga do corpo mais quente para o corpo mais frio. Há dois tipos de calor: o calor sensível, que é a quantidade de calor que é capaz de alterar a temperatura de um corpo, porém sem alterar o seu estado físico. O calor sensível pode ser calculado pela equação do Q-Macete, em que, nessa equação, o Q simboliza o calor, que é o que nós iremos calcular. O Czinho é chamado de calor específico, que é uma constante característica de cada corpo. O M é a massa do corpo e o ΔT é a variação de temperatura. Essa é a equação do calor que deverá ser utilizada caso o problema apresente variação de temperatura sem mudança de estado físico. Além do calor sensível, existe o calor latente. O calor latente é a quantidade de calor que altera o estado físico do corpo, porém sem variar a temperatura. Ele pode ser calculado pela equação do Q-Mala, em que, nessa equação, o Q é o calor, o M é a massa do corpo e o L é uma constante chamada latente do corpo. Cada corpo apresenta um latente e ele indica a quantidade de calor por unidade de massa e o corpo tem que absorver ou ceder para mudar o estado físico. Dessa forma, quando o problema não falar em variação de temperatura e sim mudança de estado físico, tipo sólido para líquido, líquido para gasoso ou qualquer um desses estados, nós iremos usar a forma do Q-Mala. Voltando ao problema, ele está misturando água quente com gelo. Vamos ver a quantidade que é necessária de calor para derreter todo o gelo. Bem, se nós vamos derreter o gelo, nós vamos mudar o estado físico. Se mudaremos o estado físico, a equação é a do Q-Mala, calor latente. A massa de gelo, como está mostrando no problema, ela é de 200 gramas. E o latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Então, cada grama de gelo precisa de 80 calorias para derreter. 8 vezes 2 dá 16, portanto, para derreter todo o gelo será necessário 16.000 calorias. Agora vamos ver a quantidade de calor que a água que está quente, está a 60 graus Celsius, é capaz de ceder se ela resfriar. Como temos mudança na temperatura, a equação que nós vamos usar é do Q-Macete, o calor sensível. A quantidade de calor que a água pode ceder é a seguinte: a massa de água é de 200 gramas, vezes o Czinho, que é o calor específico da água, é de 1 caloria por grama graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Essa água está inicialmente a 60 graus Celsius e o gelo está a 0. Portanto, essa água em contato com o gelo ela pode chegar na temperatura final de 0, sendo que ela está inicialmente na temperatura de 60 graus Celsius. Então, o ΔT vai ser 0 menos 60, que vai dar menos 60. A água pode resfriar 60 graus Celsius. Grau Celsius corta com grau Celsius, grama corta com grama, 200 vezes 1 dá 200, e 200 vezes 60 vai dar 12.000 calorias. Portanto, o gelo precisa de 16.000 calorias para ser derretido, todo ele, e a água só consegue fornecer 12.000 calorias. Portanto, a resposta será a seguinte: a água não conseguirá derreter todo o gelo, pois 12.000 é menor do que 16.000. E, portanto, nós teremos na mistura gelo e água, e ambos a 0 graus Celsius. E a alternativa correta será dada pela letra D. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Falou!